E aí, gente? Tudo bem? Eita, caiu. Eu peguei. Caiu o bebê do neném. Olha aí o gatão. Olha o príncipe do pai aqui. Coisa mais linda. E aí, galera? Opa! Oh, arrotou. Ai, ai, José é engraçado. Acabou de arrotar. E aí, vocês estão bem? Boa noite. Bom dia, boa tarde. Você que está acompanhando nós aí. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos... E aí, como é que vocês estão? Aí, a galera tá entrando aí, ó. Fala, Biel, tudo bem? Boa noite. A Célia tá aí também, boa noite pra vocês. Como é que tá sendo o final de semana de vocês aí? Tá sendo corrido? Tá bom? Tá devagar? O meu foi bem corrido hoje. O meu, confesso que ele... Hoje eu fiz muita coisa mesmo, né? Isso é bom. Você tá fazendo o que aí de bom? Nesse Instagram, nesse YouTube? Tá fazendo o que de bom por aí? Né? Fala aí pra mim como é que tá o áudio. Como é que tá o vídeo? Dá pra ver eu, Josué? Dá pra ver a gente? E aí, papai? Pergunta pro pessoal aí. Dá pra ver aí, galera? Ei, galera? Dá pra ver aí nós? Dá um sorriso. Dá um sorriso. Menino lindo. Gente, tô muito feliz. Muito feliz porque nós estamos finalizando o livro de Lucas hoje, né? Já finalizamos. Tá bom, tá ótimo, que bom. A gente já finalizou. E aí... Olha aí a carinha dele. Olha a carinha dele. E eu tô muito feliz, né? Porque a gente já tá... De 4 evangelhos, a gente já tá no terceiro. Já finalizamos o terceiro, né? Estamos indo pro quarto e último agora. O evangelho de João. Né? E não deixa de ser um aprendizado pra gente, né? O evangelho de Lucas, o evangelho de Mateus, de Marcos. Foi muito bom mesmo. Olha aí, Josué. Aqui. Aí, amor. Abrindo a Bíblia. Abrindo a Bíblia, Josué. Cadê sua Bíblia? Tá aí também? Faça igual o Josué aqui, ó. Abre sua Bíblia, que ele tá arrastando aqui. Abre sua Bíblia aí comigo. Em Lucas 23 e 24. E aí, pai? Olha a galera lá. Fala com o pessoal. Fala. Fala e aí, gente. Tudo bem por aí? Fala e aí, gente. Quer segurar aí? Ele viu a mãe dele, quer ir pra mãe dele. Tá bom então, né? Então vamos começar, vamos dar início aí. Porque eu sempre falo que eu não quero me demorar, mas eu acabo demorando. Né? E aqui, ó. Antes de você ver aqui, ó, dá o like aí. Deixa o like pra gente. Deixa o like. E aqui tá o livro que eu vou sortear amanhã, tá? Esse livro vai ser sorteado amanhã. E eu vou estar entregando aí pro ganhador, tá bom? Por isso que eu deixei ele aqui. Pra todo mundo ver que o livro já tá aqui. Que é verdade, né? Já entreguei também pra Thalita, pra Sofia que ganhou. E a Emily foi de buja, né? A Emily, ela ganhou também um livro. Pra não ser injusto também, né, com ela. Que ela tava querendo muito o livro. E aí eu também mandei um pra ela ler. Né? E espero que elas estejam aprendendo. Né? Então aqui a gente já vai entrar em Lucas, no capítulo 23, tá? Dá aqui o like pra nós ver quem tá aí. Dá o like, ó, o aviãozinho aqui também, ó. O aviãozinho eu vou mandar aqui, ó, pra galera. Deixa eu mandar aqui. Deixa eu mandar. Ó, tô mandando aqui pra galera aqui, ó. Você que pode aí, manda também. Usa esse aviãozinho aqui pra gente, ó. Usa que faz com que a gente seja mais alcançado, tá bom? E você que tá no YouTube aí, dá o like. Deixa o like, se inscreva no canal. E é isso aí, tá bom? E nós vemos aqui que Jesus estava perante Pilatos, né? A qual aqueles homens prenderam Jesus
né? Levaram ele para o Sinédrio e ali não tinham com o que acusar Jesus, inventaram uma acusação contra ele, né? E agora esses homens eles estão indo para Pilatos, levar ele perante Pilatos. Oi? Gente, a imagem tá ruim aí, fala comigo. A Dani tava falando que a imagem tá ruim. Tá ruim a imagem? Como é que tá aí? Fala aí, por favor. Né? E ali levaram Pilatos e ainda, além de levar para Pilatos, que não tinha nada a ver com a situação, começaram a falar mentiras sobre ele. Né? Porque eles falaram assim, ó, em versículo 2. Encontramos este homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Olha só, tudo que Jesus não falou, né? Melhorou? Melhorou? Ah, tava ruim, melhorou, né? Boa noite, Rômulo, tudo bem? Joia, você não falou comigo no direct aí, hein? Preciso falar contigo, tá bom? Então aí eles, olha o que eles falaram: encontramos esse homem pervertendo a nação, dizendo que não era lícito pagar imposto e afirmando ser ele o Cristo, o Rei, né? Coisa que Jesus não falou, né? Que aqueles homens, quando foram provar Jesus, eles disseram: é lícito dar tributo a César? E aí Jesus fala: é lícito, hein? Dê a Deus o que é de Deus, dê a César o que é de César. E agora esses homens estão meio que usando aquilo que Jesus falou contra ele mesmo, mas pervertendo, mentindo perante Pilatos, né? E aí Pilatos fala: ó, não vejo crime algum nesse homem. Mas o que eles ficavam? Eles ficavam insistindo para Pilatos. Ah, esse cabelo hoje está difícil. Olha. Mas eles ficaram insistindo a Pilatos, né? E eles começaram a agitar o povo, né? E ele fala que ali eles estavam falando que Jesus era um agitador, né? Que queria construir um reino, mas Pilatos não vê nele nenhum tipo de dano. Pilatos vê ele como um homem justo, né? E agora Pilatos pega ele e manda ele, pergunta de onde ele é, e aí eles falam: ele é da Galileia. Então eles mandam para Herodes, né? Que Herodes ele era o rei da Galileia. E quando Herodes ali já estava em Jerusalém, né? Por causa da Páscoa, sabemos e sabemos que naquela época todo mundo subia para Jerusalém, né? Jerusalém era o centro, né? Porque onde acontecia a Páscoa, todos os povos se reuniam ali, todas as tribos, né? Se reuniam para o dia da Páscoa. E aí nós vemos aqui agora que Herodes estava ali. E aí eles mandam para Herodes. E olha só que interessante, Herodes ele ficou feliz porque ele iria conhecer Jesus, mas não porque Jesus era bom ou ele reconhecia isso, mas é porque ele queria ver um sinal de Jesus, né? E aí, como Jesus foi perante ele e ele foi interrogado, e aí o que acontece? Jesus não fala nada com Herodes. E aí Herodes começa a caçoar de Jesus. Herodes começa a zoar Jesus, né? E ele também não vê acusação sobre Jesus, a qual veste ele com um manto luxuoso e o devolve a Pilatos novamente, dizendo que o problema não era dele, né? E naquele mesmo dia Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Olha só, o julgamento de Cristo, olha o que aconteceu. Houve ali uma restauração entre eles, né? E Jesus ele é condenado à morte por Pilatos, né? E Pilatos ele continua insistindo às autoridades e ao povo, dizendo que não vê nenhuma falha, nenhum dano em Jesus, né? E ali ele interroga Jesus na frente de todo mundo, né? E aí o que aconteceu? Ele fala, ele verifica que não há nenhum pecado, não há nada que faça com que Jesus seja condenado. E aí qual que era a ideia de Pilatos? Pilatos só queria dar uma surra em Jesus para ver se acalma a multidão, para ver se acalma a galera, e aí depois ele ia liberar. Tanto que ele fala isso, né? Que ele ia dar uma coça em Jesus e logo após ele ia ser liberado, né? Seria liberto. E aí o povo não queria, né? Pago pelos fariseus, pagos pelos sacerdotes da época. O que aconteceu? Eles
foram meio que dissimulando Pilatos, né? Dissimulando Pilatos para que fosse ainda mais e crucificasse a Cristo, né? Aí lembraram de Barrabás, né? Lembraram que naquela época soltavam um preso e prendiam o outro e matavam o outro, né? Eles escolhiam e ali Pilatos tem essa grande ideia, pensando que o povo ia escolher Jesus, porque Jesus não tinha cometido nenhum crime. E a gente sabe agora que Lucas ele fala qual que é o crime de Barrabás, né? Que ele cometeu um homicídio e que ele era um rebelde daquela época, né? E ele estava preso por ter cometido um homicídio. E agora o povo escolhe Jesus como aquele que ia morrer, né? E eles escolheram Barrabás para ser solto, né? E aí toda a multidão começou a insultar, a dizer: solte Barrabás, crucifica Jesus, solte Barrabás. E aí Pilatos tentou de todas as formas, né? Meio que se livrar. Ele tinha autoridade, ele tinha o poder de falar: não, ele não vai ser morto, né? Mas ele preferiu ouvir o povo, né? E aí o povo, como a gente sabe, né? Pilatos lava suas mãos, dizendo: com esse sangue eu sou inocente, mas não era inocente nada, porque se ele tinha o poder de ser o juiz da época, ele não podia ser um juiz imparcial, né? Um juiz parcial, na verdade. Ele tinha que ser imparcial, ele não podia ir de acordo com aquilo que o povo queria. Ele tinha que julgar conforme as obras do ser humano, aquilo que ele fez, né? E Jesus não tinha cometido nada, mas mesmo assim ele foi um juiz imparcial, ele ouviu a voz do povo. E aí o que acontece? Ele manda crucificar a Cristo, né? Então, pela terceira vez, Pilatos perguntou, né? Que mal fez esse homem? De certo, ou de fato, achei nada contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de o castigar, mandarei soltá-lo. Né? Tá lá no versículo 23. Mas eles insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu. Então aí Pilatos decidiu atender seus discípulos, soltou aquele que estava encarcerado por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediam, e a quanto Jesus entregou à vontade deles. Era o que os sacerdotes, era o que aqueles caras precisavam, né? Era de um aval para pegar a Cristo, para crucificar, para matar. E ali, o que acontece? Eles entregam Jesus para a morte, para a crucificação, né? Enquanto conduzia Jesus, eles agarraram um certo sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram sobre ele a cruz sobre os seus ombros para que levasse. Porque nós sabemos que aqui Jesus ele já tinha sido chicoteado, já tinha sido batido, já tinham batido em Jesus, já tinham batido no seu rosto, já tinham colocado uma coroa de espinhos em sua cabeça, já tinha colocado um caniço em suas mãos, já tinha sido envergonhado ali, né, na presença dos romanos, na presença daqueles soldados, né? E nós sabemos que aqueles soldados foram muito cruéis com Cristo, né? Eles não se apresentaram até Cristo e não foi de forma cordial, né? Deram uma surra nele, bateram com ele, tanto que Jesus não conseguia nem conduzir a cruz, né? Porque primeiro que a cruz não era dele, né? Não tinha o peso exato, né? E nós sabemos também que a cruz ela era feita um dia antes para aquela pessoa que ia morrer. Então a cruz era feita sob medida. Então agora a cruz é maior, a cruz é mais pesada, a cruz que não era para Cristo, a cruz que era para Barrabás, né? E ali essa cruz de Barrabás agora Jesus não consegue conduzir ela, não consegue levar ela até o Gólgota. E ali eles pegam Simão Cirineu, que é de Cirene, para ajudar Jesus a levar a cruz, né? E uma grande multidão do povo seguia. Também as mulheres que seguiam a Cristo batiam nos seus peitos, né? Batiam nos seus peitos e lamentavam, né? Porém Jesus, voltando para elas, disse: filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmos e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam sobre nós, em cima de nós, e as colinas cobrem-nos, porque isto é feito com a madeira verdadeira, e o que há de ser com a madeira seca, né? Jesus estava falando aqui a respeito da sua morte
e da sua vinda, né? Então, e também levaram, também eram levados dois salteadores, né? A qual iam ser também crucificados, né? Nós sabemos que um iria ficar do lado direito de Jesus e o outro do lado esquerdo, né? Quando chegaram ao lugar do Gólgota, chamado Calvário, ali crucificaram tanto ele quanto os malfeitores, né? Um à sua direita, outro à sua esquerda. E aí Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Né? Então, para repartir as roupas dele, lançaram sorte. O povo estava ali e observava tudo. Perceba que todos estavam ali. Né? O povo estava ali, seus discípulos, alguns discípulos, né? Mas algumas discípulas também estavam ali perante Jesus. Estava vendo ali todo o povo, porque aquilo ali era um teatro, né? Era um show para eles. Aquilo ali era o ápice, né, do show, porque faziam-se isso com os malfeitores e logo depois eles iam para a Páscoa, comemorar a Páscoa. Né? Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, salve a si mesmo. Né? Que autoridades eram essas? Eram os fariseus, eram os saduceus, eram os grandes daquela época, né? Eram os soldados romanos. Né? Todos eles estavam zombando de Cristo. Né? Para quê? Para se cumprir aquilo que estava escrito em Salmos. Eu acredito que é em Salmos 22, a qual diz: e eles meneavam a cabeça, dizendo: salvou a tantos, salve a ti mesmo. Né? E agora cumpre aqui estes salmos sobre a vida de Jesus. Né? E no versículo 36, igualmente, os soldados também zombavam dele. Né? E aproximaram-se, tomaram-lhe um vinagre, porque Jesus estava com sede, e disse: se você é o rei dos judeus, salva a si mesmo. Eles estavam o tempo todo falando para Jesus se salvar, né? Para ele demonstrar, fazer algo na cruz. Mas Jesus já estava fazendo algo na cruz, já estava se sacrificando. Este era o sinal que Jesus era o Cordeiro de Deus, né? O Cristo de Deus. E ali, né, nós sabemos que eles colocaram a seguinte inscrição em cima da cabeça de Jesus. Estava ali a sua acusação, porque a cruz de Jesus foi feita em T, né? Porque existiam naquela época vários tipos de cruz. Existia a cruz em X e existia a cruz em T. E nós podemos perceber aqui que a cruz de Jesus era em T, porque colocaram em cima da cabeça dele, né? Colocaram ali a sua acusação. Este é o rei dos judeus. Essa foi a acusação de Cristo. Eles não tiveram com que acusar, acusaram ele desta forma, para se cumprir também as escrituras. Né? E um dos malfeitores, perceba que aqui Lucas está falando um dos malfeitores, né? Mas no livro de Mateus, no livro de Marcos, vai falar que esses malfeitores, eles começaram a zombar de Jesus também. Né? Eles começaram a zombar de Jesus, falando a mesma coisa que o povo estava falando. Se você é o rei, se você é o mestre, né? Salva-te a ti mesmo, desça da cruz e salve-nos, né? E ali, agora Lucas está detalhando aqui como que aquele salteador, né? O malfeitor ali, provavelmente chamado Dimas, né? Algumas pessoas conhecem ele como Dimas, clama, né? E justifica ali Jesus, né? Porque lá no versículo 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salva a ti mesmo e a nós também. Porém, o outro malfeitor, olha só, no começo os dois, eles estavam falando contra Cristo. Mas só que passou um certo tempo e aquele malfeitor, eu acho que ele reconheceu ali na cruz quem era Jesus. Eu acho não, eu tenho certeza, porque com o que ele fala aqui, eu tenho essa absoluta certeza, né, que ele reconheceu quem Jesus era. Né? E ali aquele outro malfeitor está falando: rapaz, tu não é Cristo, desce daí mesmo e salva a nós também. Né? E agora, aquele outro malfeitor chamado Dimas, ele repreende aquele cara que está falando contra Jesus. Olha só, ele disse lá no versículo 40, porém o outro malfeitor o repreendeu dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual a sentença? Ele está falando: rapaz, estamos
a gente está na mesma igualdade aqui. Todos nós estamos aqui pendurados numa cruz. Então você ao menos não teme a Deus por isso. A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que em nossos atos merece, mas este não fez mal nenhum. Eu acho que agora, conjecturando aqui, eu acho que agora Jesus olhou para ele e deve ter dado um sorriso, e deve ter alegrado muito a alma de Cristo aqui. Porque por mais que o povo ali que estava ali não entendeu, aquele malfeitor que estava do seu lado, ele entendeu, né? E agora ele está falando, esse mal que nós fizemos, nós merecemos estar aqui, mas esse aí não. Tanto que agora ele acrescentou, ele olhou para Jesus agora e fala, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Olha só, ele reconheceu na cruz, ele reconheceu que Jesus ele era rei. Porque ele fala assim, quando você entrar no seu reino, lembra-se de mim, né? E Jesus olhando para ele, eu acho que com muito amor, Jesus olhando para ele e disse, em verdade te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Aquele homem estreou o paraíso, né? Que antes, como alguns sabem, outros não sabem, mas eu vou falar, né? Antes as pessoas morriam e ia para o seio de Abraão, né? Ali eles ficavam no seio de Abraão. E agora Jesus está falando do paraíso, né? Que é a redenção. O paraíso, o lugar onde Deus mora, né? O paraíso também chamado, sabe de quê? De Éden. Olha só, Jesus restaurando todas as coisas. E Jesus agora está restaurando o paraíso, o jardim do Éden, a qual um dia o homem pecou, a qual um dia o homem foi expulso. E agora Jesus está restaurando todas as coisas, né? Falando assim, olha, a partir de hoje, eu digo para você que hoje, vai passar tudo isso, essa dor aí que você tá sofrendo, tudo isso vai passar. Hoje você estará comigo no paraíso. Olha só que coisa linda, algo lindo que Jesus está falando para aquele homem. Jesus está restaurando todas as coisas e colocando um pecador, um cara que merecia estar ali, um pecador no paraíso. Por isso que eu falei que o céu não pertence a nós. O céu não pertence a mim, não pertence a você. Para nós dizermos, fulano de tal vai, fulano de tal não vai, cicrano vai, outro ciclano não vai. Né? Mas nós podemos perceber aqui que o céu foi inaugurado com um pecador. O céu foi inaugurado não com um santo, não com um homem perfeito, um homem que seguiu os mandamentos, mas agora com um pecador que se arrependeu. Né? Porque nós podemos ver aqui que esse homem se arrependeu. No começo ele estava o tempo todo falando de Jesus, falando que ele podia descer, se salvar, mas agora ele se arrepende e pede a Jesus, Senhor, lembra de mim quando entrares no seu reino. Né? E já era quase meio-dia, escureceu o céu. O sol, houve trevas sobre a terra. Até às 3 horas da tarde, Jesus ficou pendurado de meio-dia às 3, né? Pendurado no madeiro. E o véu do santuário se rasgou pelo meio. Né? E nós sabemos que o véu ele se rasgou do alto para baixo, não de baixo para cima. Porque quem rasgou o próprio véu foi o próprio Deus. Então Jesus exclamou com alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Sabe o que eu entendo com isso? Que a morte ficou ali 3 horas tentando arrancar Jesus, tentando arrancar a alma de Jesus. Porque o pecado só pode matar quem tem a morte só pode matar quem tem pecado. E agora ela está ali sobre o corpo de Jesus, tentando arrancar a alma dela, tentando arrancar a alma dele, de Jesus, tentando trazer Jesus para a morte, né? Tentando arrancar ele ali. E ela não tem esse poder, porque Jesus não tinha pecado. Então agora Jesus, depois de 3 horas, Jesus exclama, e ele fala, morte, tu não é capaz nem de me vencer. Então eu me entrego. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu me entrego por inteiro. E ali Jesus se entrega.
E dito isso, Jesus expirou. E todos que estavam ali, inclusive o centurião, viu que o que tinha acontecido, porque o véu se rasgou. Houve trevas, houve tremores, né? A lua e o sol, houve eclipse lunar, né? Tudo parou, tudo. E agora eles reconhecem que Jesus era filho de Deus, né? E todas as multidões, olha só, não fala só de uma multidão. No versículo 48. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, como eu falei para vocês, que era o espetáculo, né? Que era o teatro da época. Vendo o que tinha acontecido, retiravam-se batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia ficaram de longe contemplando estas coisas. Contemplaram. Elas não só acompanharam todo o trajeto de Cristo, não só acompanharam Jesus levando a cruz, não só acompanharam Jesus sendo castigado, mas elas também acompanharam até onde Jesus iria ser sepultado. E como nós sabemos agora, José de Arimateia, que era um dos príncipes da época, que não concordou em matar Jesus, né? Ele foi até Pilatos, pede o corpo de Jesus, e ali ele tira Jesus da cruz, junto com Nicodemos. Ainda não aparece Nicodemos aqui, porque nós iremos ver em João, né, o aparecimento de Nicodemos. Nós vamos ver também ali como Nicodemos ele vai até a Cristo, né? E ali nós vamos ver que com a ajuda de Nicodemos eles colocam Jesus, o corpo de Cristo, dentro do seu sepulcro, um sepulcro lindo, um sepulcro de... E ali, não somente isso, mas ele envolve Jesus em um lençol de linho fino e o depositou num sepulcro aberto numa rocha, né, onde ninguém havia ainda sido sepultado. Era um sepulcro de um homem rico, né, tanto para se cumprir a profecia, tanto para se cumprir aquilo que estava escrito. E era o dia da preparação, e o sábado estava para começar. Né? E as mulheres que tinham vindo com Jesus desde a Galiléia seguiram José e viram o túmulo e o corpo onde foi colocado. Elas viram, olha só, perceba isso, elas testemunharam Jesus aqui sendo sepultado. Né? Isso é muito bom frisar e é muito bom recordar isso, porque elas viram Jesus sendo sepultado ali. Elas viram, né? Então se retiraram para preparar óleos, né, aromáticos e perfumes, né? E como a gente sabe que foi na sexta-feira e o sábado estava perto de chegar, e o sábado era o 7º dia, a qual todo o povo descansava, o que aconteceu? Todos descansaram, né? E no sábado descansaram, segundo o mandamento. E aí nós finalizamos o capítulo 23 de Lucas e entramos agora no último capítulo, né? No capítulo 24 de Lucas. E até a respeito do que eu vou falar, do que nós vamos dar continuidade aqui. Né? Espero que você esteja aí seguindo. Gente, tá tranquilo aí, gente? Tá tranquilo aí? Vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês estão conseguindo acompanhar aí? Vou falar também do livro. Eu vou colocar aqui, ó. Amanhã eu vou sortear esse livro, vou fazer uma live, um código do livro no final da live. Você que quer ganhar esse livro aí, tem um código que eu vou te mandar, que eu vou te passar no final da live, e aí você vai concorrer e só vai ganhar quem comentar com esse código, tá bom? Com esse código que eu vou colocar no final da live, tá bom, gente? Curte aí, comenta aí o que você está achando, né? Nós já estamos entrando aqui na ressurreição de Cristo, no capítulo 24. Beleza? Boa noite para vocês aí que estão chegando. Tem muita gente que chegou aqui que eu não falei com o pessoal. Ó, o Léo tá aí, Eduarda, Diego, Rami, a Gabi. Deixa eu ver aqui, calma aí. Subiu. Opa. A Keila. Toda vez eu pergunto quem é Borja Viana. É a Keila, gente. É a Keila. A Mônica tá aí. Amanda. Pedro e a Bia também acabou de entrar. Né? Boa noite para vocês todos aí, gente. Boa noite, prima. Boa noite para vocês que estão aí, né? Estão acompanhando. Espero que você esteja com a sua caneta,
Espero que você esteja também com sua Bíblia acompanhando aí, tá bom? Mas no primeiro dia da semana, em alta madrugada, né, no domingo de madrugada, o que aconteceu? As mulheres foram até o sepulcro, né, para passar ali aqueles óleos que elas foram preparar, o perfume que elas foram preparar para embalsamar o corpo de Jesus. Mas lembram que Jesus já tinha sido embalsamado para aquela pecadora, a qual os discípulos falaram: rapaz, para que isso tudo? Para que quebrar esse perfume? Para que ungir Jesus? E ali Jesus fala: essa mulher já está me preparando, já está ungindo o meu corpo. Né? E o corpo de Jesus já estava ungido, então ele não precisava que ninguém entrasse ali para embalsamar para ele ressuscitar, porque ele já estava preparado. Né? Então ali, essas mulheres não tinham entendido ainda isso e prepararam e foram até o túmulo para passar esse óleo em Jesus. Né? E quando elas chegaram ali, de madrugada já, elas encontraram a pedra já removida. E aqui Lucas não detalha, mas a gente sabe que o anjo estava em cima da pedra, né? E perguntando a elas o que elas estavam fazendo ali, né? E elas disseram, né, que estava ali para ver Jesus, né? E agora os anjos falam: você pode até entrar, mas você não vai ver ele mais aqui, porque ele não está aqui, ele já ressuscitou, ele está vivo, né? E ali elas entraram e apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Versículo 5: estando elas com muito medo e abaixando os olhos para o chão, elas ficaram assim, ó. E os anjos falando com ela, e ela assim, ó: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Olha só, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês. Estando ainda na Galileia, é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e ao terceiro dia ressuscite. Então Jesus ressuscitou. Então, olha só aí, olha só como é que a gente é esquecido, né? No versículo 8: então elas se lembraram das palavras de Jesus. Tá vendo como é importante, e a importância também de você a cada dia ler, a cada dia você se atualizar na questão bíblica, na questão de você estar lendo, porque elas não estavam lembrando, mas Jesus já tinha dito. Mas quando os anjos falaram com elas, né, que estavam ali, que aconteceu? Elas se lembraram. Uai, mas Jesus já não tinha falado com elas? Mas não, teve que alguém lembrar, né? E o que eu estou fazendo aqui é trazendo à memória, a sua memória, aquilo que Jesus já fez há 2000 anos atrás. Aquilo que Jesus já fez, e eu quero trazer à sua memória novamente que Jesus, ele vive. Que Jesus, ele vive, ele não está morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então eu estou trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Né? E voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11. Elas saíram correndo, foram direto aos 11. Né? E a todos que elas viram, elas anunciaram. E essas mulheres, aí agora detalha, né? Quem era? Maria Madalena, que tinha 7 espíritos, que foram liberta, Joana e Maria, mãe de Tiago, né? Esposa de Zebedeu. Amanda falando: linda demais essa passagem, eu também amo. Eu também amo muito, Amanda, essa passagem. É maravilhosa, eu amo demais. Né? E agora Lucas, ele traz um detalhe aqui muito bom, né? Muito envolvente, que deixa a gente ainda mais com a nossa mente clara, né? Em respeito do que aconteceu. Né? E elas foram até os 11. E aí os 11, sabe o que os 11 pensaram? Que elas estavam delirando. Né? E ainda falaram: essas mulheres estão delirando. Mas para eles, tais palavras eram um delírio. E não acreditaram que as mulheres diziam. Olha só, elas não acreditaram. Ou eles, né, os discípulos não acreditaram. Mas aqui, no 12, dá um detalhe legal. Mas, porém, Pedro, levantando-se, Pedro não só andou, não foi só de encontro ao túmulo. Ele correu em direção ao túmulo. Ele correu, por mais que ele não acreditou nas palavras daquelas mulheres, porque os 11 não acreditaram, ele correu, ele foi até o túmulo, e abaixando viu somente o lençol fino e nada mais, e retirou-se para casa.
admirado com o que tinha acontecido. Então ele correu, ele foi até o túmulo. Por mais que ele não tinha acreditado, ele precisava ver, né? Muita gente critica Pedro, mas Pedro, dos apóstolos, depois de Paulo, é um dos que eu mais admiro, né? Porque Pedro, ele parece muito com a gente. A gente, por muitas vezes, age com impulso, né? Por muitas vezes a gente pensa de uma forma, age de outra, né? E Pedro, ele é muito parecido com o ser humano, né? Porque Pedro, ele não era um cara decisivo, ele era um cara agressivo, ele era um cara de fé, ele era um cara, sabe, que era um cara top, moço. Ele era muito top. É um cara que tinha muita fé, né? E agora Pedro, ele vai até o túmulo e não encontra ali Jesus. E agora Jesus está falando aqui do nosso tema, a caminho de Emaús. Eu amo, gente, eu amo essa passagem. Cara, eu amo demais essa passagem, porque ela revela aqui aqueles discípulos que tinham desistido da promessa, aqueles discípulos que tinham desistido, né? Porque eles pensaram que ia ser de um jeito e acabou sendo de outro, né? E naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a 10 quilômetros de Jerusalém. E eles iam conversando, e ali, conforme eles estavam conversando, eles estavam dizendo o que estava acontecendo na época, né? Ali, o que aconteceu, sexta, sábado e domingo. Ó, quem tá chegando aí, o meu tio Cris. E aí, tio, benção? Tudo bem? Saudade de vocês aí, cara. Muita saudade mesmo, né? E aí, o que que acontece? Eles estavam conversando, discutiam. E aí, o que que acontece? No meio, o próprio Jesus agora se aproximou deles. E eles não, olha só, porém, os olhos deles estavam como impedidos de o reconhecer. No versículo 16 do capítulo 24 de Lucas. Os olhos deles estavam impedidos de conhecer, de reconhecer quem era Cristo, quem estava falando com ele. Então eles perguntaram: "Uai, onde é que você estava?" Então Jesus perguntou, né, na verdade: "O que é que vocês estão discutindo aí pelo caminho?" E eles pararam entristecidos. Olha só, eles estavam discutindo e ali agora eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: "Será que você é o único?" Olha só o que ele está dizendo para Jesus. Será que você é o único que não esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Amém, tio. Obrigado. Né? E aí ele lhes perguntou: do que se trata? Jesus dando uma de difícil. Jesus perguntou do que se trata. E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, o que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para serem condenados à morte e o crucificaram. E agora eles revelam o coração deles a respeito de Jesus. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo que tinha uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo, né, como Pedro, e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então eles ainda estavam incrédulos, e os seus olhos estavam como não pudessem reconhecer. Então, aqui já parte um princípio a respeito da incredulidade. A incredulidade faz com que os nossos olhos eles ficam imperceptíveis à realidade do reino de Deus, né? Porque uma pessoa incrédula, ela não consegue mover as mãos e o coração de Deus. Porque é pela fé que nós conseguimos alcançar o coração de Deus. É pela fé, é por meio da fé, né? E agora Jesus, com muita paciência, né? Jesus com muita paciência começou a dizer: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram, né? Como vocês são insensatos.
Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? É o que Jesus está falando a respeito dele próprio. E começou por Moisés e a todos os profetas a explicar-lhes o que constava a respeito deles em todas as escrituras. Olha só, Jesus dá uma aula de Bíblia para eles. Jesus começa lá de Moisés agora e vai até os profetas dizendo tudo o que estava acontecendo, que os profetas falaram, que Moisés falou e que iria acontecer e o que aconteceu de fato, né? E quando eles se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção como que ia se passar adiante, né? Jesus falou: estou indo ali. E agora, aqueles dois discípulos falou: não vai, porque já é de noite. Venha com a gente, fique conosco, porque já se faz tarde, né? E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou. Depois de partir o pão e depois de entregar o pão a eles, então os olhos deles se abriram. E eles reconheceram Jesus. Mas Jesus desapareceu da presença deles. E disseram uns aos outros: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Mas olha só, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Olha só, quero dar uma pausa aqui para a gente só comentar o que a Bíblia está dizendo. Então perceba algo aqui, que foi na mesa que os olhos daqueles discípulos eles se abriram, né? Aqui a mesa ela representa comunhão. A mesa ela representa comunhão, e Jesus partiu o pão, tendo dado graça, partiu e deu a eles, e aí a partir dali, daquele momento, os olhos deles se abriram, né? O que eu entendo com isso aqui? O que eu entendo? Que nós devemos ter comunhão uns para com os outros, e assim com Jesus, porque é na mesa, é na comunhão da mesa. Isso aqui, ó, que nós estamos fazendo é uma mesa. Uma mesa não é só você estar reunido, sentado, falando, conversando com as pessoas. Mesa é isso aqui, ó. Nós estamos diante um do outro. Eu estou falando para você, você está me ouvindo. E você pode responder aqui também nos comentários, você pode falar, né? Isso aqui é a mesa. E eu acredito que os olhos de muitos, através da mesa, né? Essa mesa a qual nós estamos aqui, né? Que você está aí na sua casa, eu estou na minha. Mas nós estamos na mesa, nós estamos partindo o pão, nós estamos falando de Cristo. Então, em nome de Jesus, que os seus olhos se abram agora, que as escamas que estão nos seus olhos se abram agora, para que você comece a entender, ou que você já entenda a respeito das Escrituras. Porque é na mesa, na comunhão, é nessa mesa, foi com que os olhos daqueles homens se abriram. Perceba que eles não estavam sozinhos, né? E aqui também a gente vai começar a engrenar, a dar um ponto de partida a uma nova etapa do nosso propósito, né? Tanto que lá nos grupos do Telegram, do WhatsApp, eu pedi para que as pessoas elas enviassem, né? Quem está com a gente no propósito, elas enviassem o nome, porque agora, a partir de agora, a gente não vai andar mais sozinho, né? A gente vai começar a andar junto. Não será mais um, mas será dois, né? A partir de agora você não vai andar sozinho, você não vai caminhar sozinho. Você vai ter alguém do seu lado, você vai ter alguém para você conversar, você vai ter alguém para falar com você, né? Por isso que eu até mandei lá no grupo do WhatsApp para que as pessoas elas mandem um nome, porque nós vamos colocar dar start a esse nova etapa, né, do projeto, a caminho de Emaús, né, a qual a pessoa ela vai ter ela e mais uma pessoa para estar ali conversando, falando da Bíblia, falando a respeito dos evangelhos, falando aquilo que nós estamos falando na live, né, expondo um pouco, e aí a gente vai ter uma interação até melhor. Tanto que a Bíblia diz que é melhor ter dois do que um, porque se um cair, o outro levanta, né? Então, a partir de agora, a gente vai dar um start nesse projeto,
né, o projeto A Caminho de Emaús, né, expondo esse projeto aqui, expondo a leitura e agora juntamente com o Caminho de Emaús, né, porque você não pode estar sozinho. Quando a gente tem alguém para comentar, para conversar, parece que, eu vou falar igual a Cris agora, né? Parece que as letras elas saltam, né? As letras elas criam forma, né? E você pode perceber que esses discípulos eles não estavam sozinhos, né? Eles estavam com alguém, né? E a partir de agora, a nossa leitura não vai ser mais sozinha, não vai ser eu lendo sozinho. É claro que você vai ler sozinho, né? Mas não vai ser mais você sozinho. É você tendo que ler, entender, mas vai ser comentado. Você vai comentar com a pessoa que você vai participar junto, e aí vocês vão ter esse momento, né? Junto comigo, tá? Eu vou estar junto com você até o fim. E eu espero que você segure na minha mão até o fim também, tá? Que eu não vou largar a sua mão. Então não largue a minha, beleza? E na mesma hora eles voltaram para Jerusalém. E ali eles acharam todos reunidos, né, os seus discípulos. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Perceba que eles, quando estavam caminhando com Jesus, os olhos deles ainda não foram abertos, mas no partir do pão, eles conheceram, eles conseguiram reconhecer que Jesus estava ali com eles. Beleza? Então, partindo daí, a gente já está finalizando o livro de Lucas, no capítulo 24, e agora a gente entra no versículo 36, a qual Jesus aparece aos seus discípulos, né? Os seus discípulos estavam ali conversando, tudo que estava acontecendo, e Jesus aparece no meio, do nada. Do nada Jesus aparece, ó. Vamos supor que Jesus é essa caneta. Do nada Jesus, ó, aparece no meio deles, né? E eles ficaram ali assustados com aquilo, né? E ficaram com medo também. Quando eles viram Jesus, eles ficaram assustados com medo. E ali Jesus ele fala: calma, não tenham medo, né? Por que vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Olha só, Jesus ele sempre quer tirar as nossas dúvidas, porque por isso que, gente, eu já começo perguntando aqui, gente, vocês têm alguma dúvida? No final da live eu sempre respondo, gente, vocês estão com dúvida? Manda aqui, ó, tem um balãozinho aqui, ó, com interrogação. Se você tiver alguma dúvida a respeito, seja dessa nova etapa, ou seja alguma coisa relacionada ao texto, você pode mandar aí também. Perceba que Jesus ele sempre quer sanar as nossas dúvidas. Porque quem tem dúvida é porque não sabe o que está acontecendo, não tem a clareza, né, do que está acontecendo. Então Jesus agora ele quer esclarecer as dúvidas dos discípulos a respeito da ressurreição. Por mais que Jesus já falou que iria ressuscitar, agora os seus discípulos não estão entendendo, né? Não estão entendendo aí. E aí Jesus eles aparece no meio deles e pergunta: por que vocês estão duvidando? Né? E agora Jesus fala: toca em mim, toca, Jesus. Essa caneta não vai escrever não. Eu ia fazer um furo, não é nem na mão, é aqui, ó, o furo. Né? Jesus agora fala: toca nas minhas mãos, toque nos meus pés, para que vocês percebam que sou eu de verdade. Porque eles estavam pensando que ali era um espírito, né? E como nós sabemos, espírito não tem carne, espírito não tem osso. E agora Jesus está ali: toque em mim. Se vocês não acreditam, toque em mim. Jesus mostra o seu lado que foi aberto. Jesus manda eles tocarem, né? E por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria, olha só, a alegria fez com que eles não acreditassem. E como estavam admirados, Jesus lhe disse: vocês têm alguma coisa aqui para comer? Que eu estou com fome, né? Jesus está falando para eles: vocês têm alguma coisa aqui para comer? Então, eles se apressaram. Eles lhe apresentaram, na verdade, um pedaço de peixe assado, porque o peixe já estava pronto. E Jesus comeu perante eles, né? Por quê? Porque Jesus queria que eles soubessem que ele ressuscitou. Jesus tinha que colocar isso na mente de seus discípulos e tinha que colocar essa certeza no coração deles, porque se Jesus não fizesse isso, eles iam continuar na incredulidade. Então Jesus não quer que você continue
na sua incredulidade. Jesus quer que você creia nele, quer que você acredite que ele ressuscitou. Porque um espírito ele não pode ser tocado. E um espírito também não pode apalpar. Não pode pegar aqui, ó. O espírito não pode pegar e comer. O espírito não pode fazer isso. Porque ele não tem carne, ele não é um corpo. Né? E agora Jesus ressurreto com o corpo ele e o seu espírito. Jesus está falando. Né? E Jesus está comendo ali um pedaço de peixe junto com eles. Né? A seguir Jesus lhe disse: são essas palavras que eu falei para vocês, ainda estando com vocês, que era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O salmo, gente, além dele ser cânticos, ele é cânticos proféticos, né? Então, olha só, gente, que lindo isso aqui, gente. Jesus agora está restaurando todas as coisas. Primeiro ele restaurou o jardim, ele restaurou o paraíso. Dimas já está lá no paraíso. E agora, eu quero que você grave isso aqui, eu quero que você esteja aí, ó, no versículo 45. Eu quero que você risque aí na sua Bíblia aí, o versículo 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Em nome de Jesus, que aconteça com você agora isso. Que abra o seu entendimento para que você entenda as Escrituras. Que em nome de Jesus, abra o seu entendimento para que você venha compreender as Escrituras. Né? E agora, a partir de agora, os seus discípulos eles vão começar a entender as Escrituras. Olha só, eles tinham... Por isso que eu falei, não é só ler, gente. Não é só ler. Não é passar o dia lendo. Não é só isso. Sabe? Não é só isso que Jesus quer. Ele quer que a gente entenda. Tanto que a partir de agora, os seus discípulos começaram a compreender as Escrituras. E ele lhes disse, como nós sabemos, Jesus não veio para abolir a lei, mas veio para cumprir. Agora Jesus está falando, era necessário que cumprisse tudo. Era necessário que se cumprisse tudo a respeito de mim, na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Né? Assim como está escrito, o Cristo tinha que sofrer ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, e que em meu nome pregasse arrependimento para a remissão dos pecados, e todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Né? Qual que era a promessa de meu Pai? No versículo 49, que Jesus estava falando. A promessa era o ES. Né? ES, a sigla do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Era a promessa do Pai agora. Jesus ele vai na verdade. Né? Ele ainda não foi. E o Espírito Santo irá vir. Né? O nosso conselheiro, o nosso amigo fiel. Aquele que está com você 24 horas. Né? E aqui no versículo 50 nós podemos ver a ascensão de Jesus. Então Jesus levou para fora até Betânia, caminhou com eles. Erguendo as mãos, abençoou e disse: aconteceu que, enquanto Jesus o abençoava, retirando-se deles, sendo elevado aos céus, então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, cheios de alegria, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Né? Eles voltaram agora cheios de alegria. Né? E aqui eu vou colocar agora o código do livro, a qual tem uma postagem minha aí. É só você ir lá no meu feed, só você ir lá no meu painel lá do Instagram, e você vai ver lá esse livro aqui, O Poder da Ação. Opa! Você vai ver lá o sorteio desse livro, O Poder da Ação. Amanhã eu irei fazer uma live de tarde, tá? Eu irei fazer uma live, eu vou postar no Stories qual que vai ser a hora que eu vou fazer a live,
que eu vou sortear esse livro, tá bom? E qual que é a regra? A regra é simples, você só vai marcar uma pessoa e a hashtag do livro. A hashtag está aí na sua tela, hashtag resistência, tá? Foi aquilo que a gente falou ontem, aquilo que eu denunciei ontem. E hoje você poderá participar, né? Todo final de evangelho, todo final de livro, eu quero, tá? Não vou prometer, porque tem uns livros aí também, 1 João, só tem um capítulo. Como é que eu vou dar um capítulo? Ou um livro por capítulo? Né? Então, assim, você que queira participar lá, a regra só é essa. Né? Você não precisa nem curtir aqui minha página, nada. A regra é essa. É para quem tá aí vendo a live, né? A regra é, você vai lá na foto oficial, né? E você pode ganhar esse livro aqui. Se você for de perto, eu vou enviar ele para você. Vou te entregar ele em mãos. Ou se você for de longe, eu vou mandar ele para sua casa, tá bom? Então, inteiramente grátis, você não precisa pagar nada. A regra é essa, você vai lá no meu feed, aonde é a foto oficial, você vai marcar uma pessoa e você vai colocar essa hashtag aqui, ó, hashtag resistência, tá bom? A regra é essa, tá? Marcar uma pessoa, um amigo e a resistência. Se você for sorteado e tiver uma hashtag lá, que não for resistência, você não vai ganhar, tá bom? Já deixa isso aqui bem claro, que você não vai ganhar, beleza? Isso aqui é para comemorar, isso aqui é uma comemoração, gente. Eu estou muito feliz, de verdade. Né? Eu estou muito feliz que a gente finalizou o terceiro evangelho, né? O evangelho de Lucas, a qual nos abençoou, nos trouxe muito, 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 muito ganho, né? E eu estou muito feliz. E para comemorar aí, para a gente comemorar, eu vou estar sorteando esse livro para você que participa aí comigo nas lives, tá bom? E amanhã nós iniciaremos o Evangelho de João, né? Nós conhecemos agora Cristo, o homem, e amanhã a gente vai começar a ver Jesus, o Filho de Deus, tá bom? Espero que você esteja sendo abençoado aí por essa live. Vou finalizar por aqui. Corre lá no meu perfil, né? Se você ainda não curte a minha página aí, se você ainda não se inscreveu no YouTube, se inscreva aí, né? Participe com a gente desse projeto aí que eu tenho certeza que Deus ele vai abençoar ainda mais a sua vida, tá bom? Você que ficou comigo até o final, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não tem pergunta, o Josué acordou, ele dormiu e acordou, né? Josué dormiu. Espero que você não tenha dormido igual o Josué. Acordou no final. E agora ele acordou aqui. Eita, pai. Ele acordou aqui no. Eita, pai. A meia dele caiu. A meia caiu. Olha o pezinho. Olha que pezinho gostoso. Né? Você que esteve aí com a gente até o final. Espero que você não tenha dormido. Dorme não, gente. Né? Espero que você esteja acompanhando a gente aí até o final, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Opa, calma aí, tem gente falando aqui. Lindão, cheiro. Cheiro. Um cheiro pra vocês, tá? E eu vou mandar lá nos grupos o que eu falei aqui a respeito dessa nova etapa de Emaús, tá bom? Espero que vocês estejam comigo aí até o final, hein? Vamos até Apocalipse, até o final. Tchau.